Olá, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso grupo de Mães Intercessoras. É uma bênção poder ter vocês aqui todas conosco. É uma bênção ter mais uma vez aqui presente conosco também o pastor Silvio. Desde já quero lhe agradecer por toda a sua disponibilidade, que Deus continue abençoando a si e o seu ministério. Já se sente parte da nossa família aqui das Mães Intercessoras e é muito bom podê-lo receber aqui conosco. Mas antes de nós Obrigado. começarmos, vamos então orar ao nosso bom Deus e a seguida vamos então dar início então à nossa live de hoje. Vamos orar então. Santo e amado Deus, nosso Pai eterno, nosso Deus glorioso, muitas graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu és na nossa vida, Pai. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus compassivo, o nosso Rei dos Reis, médico dos médicos, Senhor. Deus do impossível. Muito obrigada, Pai, porque até aqui tu nos ajudaste, até aqui tu nos abençoaste, Pai, e até aqui nada nos faltou. Te agradecemos, Pai, por estares conosco até nos pequenos detalhes, Senhor. Graças a ti nós temos o que comer, o que vestir, e muito obrigada, Pai, porque nunca nos deixas faltar o pão da nossa casa, Senhor. Queremos Amém. agora também, Senhor, ouvir mais da tua palavra, Senhor, principalmente de educação cristã. Como devemos ensinar os nossos filhos a andar no caminho reto, a andar no teu caminho, Senhor. Nos ajuda, nos ampara, envia o teu santo anjo, Senhor, para estar aqui conosco e para estar principalmente também com o pastor Silvio, Senhor, que tu possas continuar a abençoá-lo na sua vida, no seu ministério, nos seus propósitos, na sua família, e que tudo seja sempre para a tua honra e para a tua glória, Pai. Nos Amém. perdoa também Amém. de todos os males, todos os pecados que ainda cometemos, limpa os nossos corações e nos ajuda, Pai, para que o nosso caráter cada vez mais seja parecido com o teu. É tudo que te Amém. pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pastor Amém. Silvio, mais uma vez, obrigada, seja bem-vindo por estar aqui conosco. A palavra agora é sua. Que Deus continue a abençoá-lo, que o Santo Espírito possa também direcioná-lo. Muito obrigada. Ai, peraí. Só um minutinho. Eu me equivoquei aqui num detalhe. Ah, sim, voltei. Beleza. Ok. Obrigado, Andréia. Um prazer grande estar com vocês aqui de volta no grupo de Mães Intercessoras. Eu sei que você está falando aí de Londres, mas existem mães neste grupo espalhadas no mundo todo. Tem na África, tem aqui no Brasil e diversos outros lugares, Estados Unidos e tal. Parabéns pela bela iniciativa, pela persistência, pela tenacidade. Deus seguramente está ouvindo claramente o clamor dessas mães que desejam o melhor, evidentemente, para os seus filhos e, acima de tudo, a salvação. Muito bem, queridas. Diligência e perseverança. Nós que somos pais, é um ditado aqui no Brasil, muito popular, muito comum, que diz que quem tem filho tem telhado de vidro. Ou seja, não existe filho perfeito, como não existem pais perfeitos. Nossos filhos erram, falham, têm limitações, como quaisquer outros. De modo que nós não estamos aqui para fazer discurso de moralismo ou de perfeccionismo. Nós estamos aqui para analisar aquilo que possa motivar nossos filhos para um crescimento saudável e uma utilização, uma utilidade, melhor dizendo, na vida útil, na vida adulta, uma utilidade mais humanizada, com serviços que possam
contribuir para o bem-estar de outras pessoas mais. Isso tem que ser um propósito fundamental na mente de nossos filhos. Eles não podem ser educados voltados para si mesmos. Eles precisam ser educados no sentido de serem úteis às outras pessoas, compartilharem aquilo que aprendem, aquilo que sabem, aquilo que faz parte de seu caráter, de sua índole, compartilhar para o bem-estar de outras pessoas. Muito bem. No livro Orientação da Criança, da senhora White, no capítulo 22, nós encontramos esse tema, diligência e perseverança. Criança é comum, é normal, especialmente quem tem crianças pequeninas, vai perceber com nitidez, porque todas elas são assim, algumas mais, outras menos, elas mantêm a concentração naquilo que estão fazendo, os pequeninos, por um espaço curto de tempo. Depois daquele espaço curto de tempo, eles querem concentrar a atenção numa outra coisa mais atraente, mais interessante. Acontece que a forma de disciplinar compromete também nós, pais, insistirmos com os nossos filhos para que eles concluam as tarefas. Porque é muito comum nós encontrarmos adultos que não conseguem concluir projeto algum, e eu já encontrei diversos ao longo da minha caminhada, não conseguem concluir projeto algum, porque iniciam empolgados, motivados, porém, quando chega lá adiante, em face de algum obstáculo, alguma dificuldade, já não quer prosseguir naquele projeto, já pensa num outro caminho mais fácil, num outro projeto mais viável, e fica pulando de galho em galho, de projeto em projeto, e não consegue realizar. Quantos iniciam uma faculdade, não concluem, iniciam outra, não concluem, e ficam vivendo dessa forma, sem conseguir se estabelecer. Isso teve um ponto de início, um ponto inicial. Isso foi lá na primeira infância. Na primeira infância, nós conseguimos determinar o que será daquela pessoa quando adulta. Um filósofo da antiguidade, um filósofo grego chamado Aristóteles, ele dizia que nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. Nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um hábito. Então, a busca da prática ideal, evidentemente que quando o filósofo fala em perfeição, e quando nós falamos em perfeição no aspecto humano, nós não falamos de uma perfeição absoluta. Absoluta é só Deus. Mas nós falamos naquilo que seja realizador, naquilo que seja conclusivo. A senhora White diz aqui que os pais não devem permitir que o amor à mudança domine os filhos. É esse processo de encontrou uma dificuldade aqui, já quero mudar para outro caminho ali. Quero buscar sempre um caminho mais fácil. É preciso que nós vigiemos esse contexto. Agora, há um dado importante que nós precisamos considerar. É comum pais não atentarem para essa tendência natural de desvirtuar as coisas dos filhos, quando eles próprios já são adultos desvirtuados. Então, é preciso, primeiramente, antes de corrigir a criança, que o adulto se autoavalie. Veja qual seja a sua realidade.
diante dos desafios que ele próprio enfrenta, para que ele possa realmente dar o norte devido a seu filho de uma forma com autoridade, com determinação. Continuando aqui o pensamento da profetisa, ela diz assim, olha, não devem estar tão empenhados, os pais não devem estar tão empenhados em outras coisas que não tenham tempo para disciplinar pacientemente os espíritos em desenvolvimento. Percebam, queridos, que é muito simples a gente olhar aquilo que esteja faltando e tal, aquilo que seja o ideal, mas dar um passo atrás, fazer aquilo que eu chamo de refazer a picada, refazer o caminho. E nós, adultos, temos que estar constantemente refazendo caminhos, para que nós não venhamos a cair naquele ditado que equivocadíssimo, por sinal, que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é assim. É preciso que nós ensinemos nossos filhos a fazerem aquilo que nós também fazemos. Porque a inspiração para eles são os adultos, somos nós. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, é muito grande. Estar presente, não ter tanto envolvimento com outras atividades, disciplinar-se na sua atividade, a ponto de você poder atender o seu filho de maneira condizente, é algo, especialmente nos dias de hoje, extremamente difícil. Mas nós precisamos fazer isso. Extremamente difícil, mas precisamos fazer. Deixam, olha só, de tornar um êxito qualquer coisa em que se empenham, pois não foram ensinados a perseverar sob circunstâncias desanimadoras. E é fundamental que os filhos façam aquilo que não gostam de fazer. Nós temos uma tendência de encaixar os filhos naquilo que eles mais tenham prazer. Não é tempo para isso. O tempo na primeira infância é de educar com disciplina. A criança precisa fazer aquilo que não gosta. Arrumar, preparar, cuidar, dobrar. Ter esse senso de responsabilidade e compromisso. Isso não está na natureza da criança, não está. A criança, como um ser humano qualquer, já nascido, como diz o salmista, no Salmo 51, já gerado em pecado, já nasce com esses desvios. Então, na primeira infância, é preciso haver essa sistematização por parte dos pais, para que a criança se discipline em fazer aquilo que ela não gosta. Aquilo que ela não gosta. Nós, pais, remetendo a um contexto psicológico da trajetória do passado, temos uma tendência perigosíssima de querermos uma comodidade para os nossos filhos que nós não tivemos. E é exatamente o contrário. Os incômodos que nós tivemos, nós precisamos herdar aos nossos filhos, legar aos nossos filhos. Eles precisam ser disciplinados nessa escola. Os hábitos de indolência permanecerão na segunda infância, na pré-adolescência, na adolescência e assim vai para a vida. Se nós não cuidarmos desses hábitos na primeira infância, da segunda etapa da criança em diante, dos 7 aos 12 anos, nós já vamos encontrar grande dificuldade de discipliná-las. E dos 12 anos para frente, humanamente já se tornará impossível. Aquilo que ele se tornou, que a criança se tornou, já foi. Não temos mais como trabalhar em termos de disciplina.
somente pela misericórdia de Deus. As crianças que foram mimadas, servidas sempre, esperam por isso. Mimadas e servidas sempre esperam por isso. Elas estão sempre aguardando ser atendidas. E se suas esperanças não forem satisfeitas, ficam desapontadas e desanimadas. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas, como qualquer criança, elas também embirravam. E eu tinha uma máxima comigo em relação a esse momento. Eu dizia, olha, se chorar, não ganha. Se espernear, não ganha. É muito importante a gente distinguir o momento de sermos indiferentes. O momento da indiferença é importantíssimo. Nós não podemos simplesmente ficar o tempo todo acobertando e agasalhando e tal. Não. Precisamos esperar que depois que caiam, se levantem sozinhas. Essa coisa de a gente estar acudindo, correndo, esse instinto de proteção, ele acaba se tornando irracional, muito emocional. E nós precisamos, como pais, ser um tanto racionais nesses momentos, se quisermos que nossos filhos cresçam com uma personalidade sadia, com senso de responsabilidade, de compromisso, de horário, senso de responsabilidade na ausência dos pais, senso de compromisso e responsabilidade para com Deus. Isso, irmãos e amigos queridos, isso é legado da família, isso é legado dos pais. O aconselhamento, a orientação, a conversação. Lógico que vai chegar um estágio da vida em que o indivíduo já adulto, ele vai viver dessa reminiscência. Nós não teremos mais como influenciá-los de maneira direta, efetiva, como fazemos no momento que nascem, passando pela fase da primeira infância, fechando os primeiros 7 anos de vida, em que a criança tem uma dependência ainda muito grande dos pais, e entrando na segunda fase, na segunda infância, quando nós vivemos aquele momento de uma transição importantíssima, hormonal, psicológica, física, emocional, espiritual, dos 7 aos 12 anos, que é a fase da puberdade. Esse contexto todo, queridos, é preciso que nós, pais, tenhamos conhecimento de causa, tenhamos propriedade para a gente poder agir com diligência, com discernimento, com personalidade, com muito amor, muito carinho, mas também com firmeza, com determinação. Do contrário, assistiremos os nossos filhos colhendo frutos muito tristes, muito penosos, porque filhos que crescem na dependência dos pais, filhos que não conseguem desenvolver uma profissão satisfatoriamente, que não conseguem realizar projetos por etapas, vencendo etapa por etapa, pacientemente, chegando à graduação, chegando a pós, chegando a um mestrado, a um doutorado, enfim, avançar na vida gradativamente, atendendo à ordem natural. Esse trabalho de preparo dos filhos para que sejam tenazes em face das dificuldades, dos obstáculos que vão surgindo, e eles são naturais, os obstáculos são inerentes à nossa vida nesse mundo, não teremos como evitá-los. E nem o pai consegue, nenhuma mãe consegue ir à frente, removendo as pedras, removendo os espinhos e preparando tudo para que o filho passe sem nenhum machucãozinho, sem furar o pé, sem uma decepção, sem uma desilusão, sem uma frustração. Muito pelo contrário, irmãos e amigos queridos, irmãs do grupo.
nós temos que deixar que nossos filhos se frustrem. A frustração faz parte do processo de formação. Consentir que a criança leve 1 hora ou 2 para fazer certa porção de trabalho, que facilmente poderia ser feita em meia hora, é consentir em que adquira hábitos de lentidão. Ou seja, a tenacidade, a persistência, exige também uma lógica de tempo. Por quê? Porque ficar amarrando com preguiça, com indolência, e concluir uma tarefa que poderia ser feita em meia hora, em 2 horas, é mau sinal. É preciso que nós insistamos com os nossos filhos pequeninos para que eles se desenvolvam, se articulem, façam o mais correto possível no menor tempo possível. E sempre num processo inversamente proporcional. À medida que vão crescendo, eles vão diminuindo o tempo e melhorando a qualidade. Vão crescendo, diminui o tempo e aumenta a qualidade. E assim, quando chegam na fase adulta, são pessoas ágeis, com raciocínio rápido, lógico, com destreza, com iniciativa, com presteza para servir, para atender, para obedecer. Porque os filhos que obedecem aos pais hoje e procuram executar as suas tarefas da melhor maneira, lá adiante estarão atendendo a uma chefia, a uma liderança no seu local de trabalho, no seu local de estudos, no seu local de pesquisa. E se tornarão naturalmente líderes também. Como aprenderam a obedecer desde casa, aprenderam a obedecer e servir nas suas atividades diversas, também saberão mandar. Saberão mandar com propriedade, com humanidade, com amor, mas também com firmeza, com destreza, porque foram bem orientados e preparados ao longo da sua vida. Um conselho especialmente para as meninas. Olha que interessante. Outro defeito que me tem causado muito incômodo, diz a Sr. White, e dificuldade, incômodo e dificuldade, é o hábito de algumas meninas têm, de deixar a língua solta, perdendo o precioso tempo conversando sobre coisas inúteis. Eu sem querer discordar da Sra. White, absolutamente, mas eu diria que esse quadro ele é genérico, ele não se restringe às meninas, evidentemente, os meninos também. Quando o salmista orienta que nós não devemos, Salmo 1, versículos de 1 a 3, não assentar em roda de escarnecedores, ele está falando disso, de jogar conversa fora, de falar coisas impróprias, de maldizer a vida alheia. São práticas que precisam ser educadas dentro de casa. A própria profetisa, a própria Sr. White, num outro contexto e num outro livro, ela diz que a mesa das refeições não é lugar de críticas a quem quer que seja. Muitas vezes ela menciona que os filhos se desenvolvem criticando pregadores e outras pessoas mais, porque ouviram os pais fazê-lo à mesa, em torno da mesa. Então, é uma atenção especial que nós precisamos ter. A importância das coisas pequenas. Nunca subestimeis a importância das coisas pequenas. As coisas pequenas suprem a verdadeira disciplina da vida. É por elas que a alma é educada para poder crescer à semelhança de Cristo ou trazer a semelhança do mal. Olha, coisas pequenas. E tudo tem que ser num processo crescente. Começa com algo pequeno, compatível com a possibilidade da criança com 2 anos de idade e tal, aí vai num processo crescente. Essa percepção os pais precisam ter.
E é curioso que, estatisticamente ou cientificamente, é comprovado que crianças que labutaram, que se esforçaram, cuidando de irmãos menores, que aprenderam rapidamente prendas domésticas para suprirem a ausência de mãe, que teve que trabalhar, ou de pais, essas crianças se tornaram muito mais eficientes, felizes e realizadas, porque elas aprenderam o gosto da realização de coisas mínimas para coisas cada vez maiores. E, por fim, tornar os erros um passo para a frente. Nós sabemos que há muito mais aprendizado nos erros do que nos acertos. Nós temos uma tendência de nos empolgar com os acertos, mas os erros nos ensinam muito mais. E é importantíssimo que nós ensinemos às crianças e aos jovens que todo erro, toda falta, toda dificuldade vencidos se tornam um degrau no acesso a coisas melhores e mais elevadas. É mediante tais experiências que todos os que tornaram a vida digna de ser vivida conseguiram êxito. Conseguiram êxito. Eu me lembro, encerrando já com as irmãs, sem atropelar o tempo, que já se foi, eu me lembro de um oficial da Marinha Americana falando aos formandos numa escola naval, e ele disse algo muito interessante. Ele disse: olha, você quer realizar uma coisa extraordinária para o seu país? Comece arrumando a sua cama. Comece arrumando a sua cama. E é isso. Princípios, valores que são ensinados dentro do lar, que são exemplificados pelos pais e que serão reverberados pelos filhos para a vida afora. Posso orar com vocês? Oremos. Grandioso Deus, estendas tua mão, Senhor, e alcances cada uma dessas mães. Mães que oram, mães que clamam, mães que estão preocupadas, interessadas, especialmente na salvação de seus filhos. Eu falo nesta tarde e oro neste momento por mães que têm filhos pequeninos. Conceda-lhes sabedoria, ó Deus, para que elas, com destreza, eduquem suas crianças aos pés do Senhor, como Maria o fez com Jesus. E também, Senhor, é bem possível que falemos a mães e oremos neste momento por mães que já tenham filhos na fase da adolescência, da juventude. Ó Deus, de igual forma, essas mães e esses pais precisam de autoridade e poder no Espírito Santo para manter esses filhos sempre aos pés do Senhor. Mas é possível também, ó Deus, que nós oremos agora por alguma mãe que chora o afastamento de um filho ou de uma filha dos caminhos do Senhor. Ó Deus, estendas o teu braço. E se eu falo a alguma mãe neste momento, oro por ela, para que o Senhor a conforte, anime e a fortaleça na segurança de que suas orações por seus filhos não deixarão de ser ouvidas. Abençoa-nos a todos, toma-nos a todos em teus braços de amor, perdoa-nos onde falhamos, como pais, como mães, e ajuda-nos, Senhor, a mantermos nossos filhos, nossa família, unida ao pé da cruz. No dia glorioso da volta de Jesus, quando ele nos procurar pelos filhos que o Senhor nos deu, que nós possamos apresentar um a um diante do Senhor. Nós te louvamos, agradecemos, clamamos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas e o fazemos em nome de Jesus. Amém.